Você sabe quão antiga é a humanidade? E quão avançados será que foram nossos antepassados? Essas são perguntas que geram muitas teorias, porém ainda seguem sem respostas definitivas. Pelo mundo todo encontramos ruínas tão antigas que desafiam não apenas o tempo, mas também a nossa lógica e nossa compreensão. Vamos até algumas delas. Iniciamos a nossa jornada no inóspito deserto de Karakum, no Turcomenistão, onde encontramos Gonur Dep, um sítio arqueológico que parece saído de uma lenda. A cidade foi construída há cerca de 4.000 anos, durante a Idade do Bronze, e acredita-se que tenha sido o coração da enigmática civilização margiana. Descoberta na década de 1970, revela uma sociedade altamente sofisticada para sua época. Os habitantes de Gonur Dep construíram templos elaborados, residências organizadas e sistemas avançados de irrigação para sobreviver no ambiente árido. Localizada perto do atual rio Murghab, a cidade era um oásis de vida e cultura. Um dos aspectos mais intrigantes de Gonur Dep é sua possível conexão com o zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo. Altas plataformas e altares de fogo indicam que rituais religiosos desempenhavam um papel central na vida da cidade. Foram encontrados recipientes com vestígios de bebidas alucinógenas, que sugerem que cerimônias espirituais envolviam substâncias psicotrópicas, uma prática ainda envolta em mistério. Mas o maior enigma de Gonur Dep é como sua civilização desapareceu. Alguns especialistas apontam mudanças climáticas, enquanto outros sugerem conflitos ou migrações. A grande verdade é que ainda não sabemos. Hoje as ruínas permanecem como um enigma arqueológico, deixando perguntas sobre a vida, os costumes e o destino de seus construtores. Visitar Gonur Dep é como viajar no tempo para um mundo onde o deserto escondia uma civilização avançada e profundamente espiritual, cujos segredos ainda desafiam a compreensão moderna. Seguimos para o árido e isolado Chaco Canyon, no Novo México, para conhecer Quetzalcoatl, uma das mais impressionantes ruínas deixadas pelos ancestrais dos povos de Pueblo, também conhecidos como Anasazi. Este vasto complexo foi construído por volta do ano 850 e é um testemunho da engenhosidade e mistérios de uma antiga civilização que floresceu no sudoeste dos Estados Unidos. Com mais de 500 cômodos e diversas quivas, que são câmaras circulares que eram usadas em rituais religiosos, Quetzalcoatl parece ter sido muito mais do que um simples centro habitacional. Suas dimensões e arquitetura cuidadosamente planejada sugerem que era um núcleo cerimonial e comunitário, projetado para reunir pessoas em eventos de grande significado cultural e espiritual. Uma das curiosidades de Quetzalcoatl é o requinte técnico de sua construção. As paredes são feitas de arenito cuidadosamente talhado e transportado de locais distantes, uma tarefa monumental para uma sociedade que não utilizava ferramentas de metal ou animais de carga. Entre os mistérios de Quetzalcoatl está a função exata do local. Algumas evidências sugerem que era mais um centro religioso do que residencial, enquanto a organização dos cômodos e corredores pode indicar sua função como ponto de encontro para comunidades diversas. Outro enigma é como os antigos Anasazi sobreviveram em um ambiente tão hostil, sem fontes de água abundantes. Eles desenvolveram avançadas técnicas e sistemas de irrigação, e a forma como conseguiram gerenciar os limitados recursos ainda impressiona estudiosos. Construíram pequenas barragens, canais e reservatórios que sugerem uma complexa organização comunitária. Este antigo povo desapareceu de forma misteriosa e abrupta, e seus últimos vestígios datam de poucas décadas antes da chegada dos espanhóis na região.
O que aconteceu com eles e por que desapareceram tão repentinamente? Agora vamos até os picos escarpados das montanhas Taurus, na Turquia, onde está escondida Termessos, um local de ruínas tão impressionantes quanto enigmáticas. Conhecida como a Águia do Sopé, a cidade foi construída por volta do século IV a.C. pelos Pisídios, um povo antigo que habitava a região. Sua localização estratégica a mais de 1.000 metros acima do nível do mar a tornava quase inexpugnável, mesmo diante dos exércitos mais poderosos. Alexandre o Grande, ao conquistar vastos territórios e diferentes povos, tentou invadi-la, mas desistiu diante de suas formidáveis defesas naturais e da resistência determinada de seus habitantes. A cidade nunca foi completamente dominada, um feito raro para a época. As ruínas de Termessos incluem um teatro espetacularmente bem preservado, com vistas incríveis das montanhas ao redor, além de templos, muralhas e tumbas esculpidas na rocha. Cada canto parece guardar segredos de uma civilização que, apesar de ter sido poderosa, ainda é pouco conhecida. Um dos mistérios mais intrigantes é o motivo do abandono da cidade. Algumas teorias apontam para um terremoto devastador que teria destruído sua infraestrutura, enquanto outras sugerem mudanças nas rotas comerciais ou crises internas. Hoje Termessos está tomada pelo silêncio, escondida pela vegetação densa e acessível apenas por trilhas desafiadoras. Partimos para o coração da Jordânia, em uma região cercada por colinas verdes, até a antiga cidade de Gerasa, que guarda os ecos de uma gloriosa civilização do passado. Suas ruínas, espetacularmente preservadas, revelam o esplendor de uma cidade que floresceu há mais de 2.000 anos. Construída pelos romanos por volta do século I a.C., conhecida como a Pompeia do Oriente Médio, Gerasa era uma das cidades mais prósperas da Decápolis, uma confederação de 10 centros urbanos romanos. Sua localização estratégica ao longo de importantes rotas comerciais fez dela um centro cultural e econômico de grande influência na antiguidade. A cidade chegou a ter 100.000 habitantes em seu auge, e é impossível não se maravilhar com a grandiosidade de suas construções. O Arco de Adriano, erguido em homenagem à visita do imperador romano no ano 129, e o impressionante hipódromo, que acomodava milhares de espectadores para corridas de bigas, são apenas alguns exemplos da arquitetura monumental que define o local. No entanto, Gerasa também esconde segredos. Por que, em algum momento do período islâmico, ela foi gradualmente abandonada? Um terremoto devastador no século VIII é frequentemente citado como causa principal, mas outros fatores, como mudanças nas rotas comerciais e invasões, podem ter contribuído para seu declínio. Hoje, Gerasa é um dos sítios arqueológicos mais bem preservados do mundo romano, fora da Itália, oferecendo um vislumbre fascinante de uma era de deuses, imperadores e intrigas. A seguir, vamos até o topo de uma colina ventosa em Donegal, na Irlanda, onde ergue-se o enigmático Grinan de Ailor, uma fortaleza de pedra que parece desafiar o tempo. O forte foi construído há cerca de 1.500 anos e acredita-se que tenha sido obra dos antigos celtas, especificamente dos Uí Néill, um poderoso clã que governou grande parte da Irlanda. Foi identificado como a sede do reino de Ailor e um dos sítios reais da Irlanda gaélica. Sua localização estratégica com vistas panorâmicas sobre Lough Swilly e Lough Foyle tornava-o não apenas uma fortaleza, mas também um símbolo de autoridade. A construção, feita com pedras habilmente empilhadas, não usou argamassa, demonstrando a incrível habilidade técnica dos seus construtores. Disse que foi construído sobre estruturas ainda mais antigas, possivelmente datando da Idade do Ferro ou até da Idade do Bronze.
As lendas sugerem que o Grinan também seria um centro espiritual associado aos antigos deuses celtas e aos reis lendários da Irlanda, e falam que o forte circular foi originalmente construído pelo Dagda, uma das divindades mais importantes do panteão gaélico irlandês. Apesar de ter sido destruído no século XII, o forte foi parcialmente reconstruído no século XIX e hoje o local é protegido como monumento nacional. Agora vamos até as encostas do Monte Parnaso, na Grécia, onde repousa Delfos, um dos locais mais sagrados da antiguidade. Há cerca de 2.700 anos, os antigos gregos acreditavam que Delfos era o centro do mundo e um ponto escolhido pelo deus Apolo para se comunicar com os mortais. Este sítio arqueológico dedicado a Apolo abrigava o famoso Oráculo de Delfos, onde sacerdotisas chamadas Pítias transmitiam mensagens divinas que moldaram o destino de reis e nações. Apesar de haver vestígios de ocupação micênica no local, que datam de 3.500 anos atrás, o desenvolvimento do santuário e do oráculo se deu por volta do século VIII a.C. Delfos então tornou-se um centro espiritual, político e cultural, influenciando não apenas a Grécia Antiga, mas também todos os povos do mundo mediterrâneo, incluindo romanos e egípcios. Eles acreditavam que a Pítia, ou Suprema Sacerdotisa, era a porta-voz de Apolo, que transmitia as vontades de Zeus. Com este papel de ligação entre os deuses e a humanidade, a Pítia exercia uma enorme influência, com poderes para instigar políticas governamentais, determinar o local de construção de cidades e até mesmo iniciar ou pôr fim a guerras. As Pítias supostamente entravam em estados de transe para proferir suas profecias. Estudos modernos sugerem que gases naturais como etileno, emanando de fissuras no solo, poderiam induzir essas visões, ligando mitos à realidade. O Templo de Apolo, onde o oráculo operava, é o coração do local e é cercado por estruturas, teatros e um estádio que acolhia os jogos píticos. Localizada no santuário estava uma pedra oval sagrada chamada de Ónfalo, que marcava, segundo a lenda, o centro do mundo. Visitar Delfos é como pisar em terreno sagrado, onde mitos, história e ciência se entrelaçam em um grande enigma. Seguimos para o sul da Espanha, até a cidade de Antequera, onde o Dolmen de Menga ergue-se como um testemunho silencioso de uma era remota e misteriosa. Este monumento megalítico, construído há mais de 5.500 anos durante o Neolítico, é uma das estruturas pré-históricas mais impressionantes da Europa. Sua origem está ligada a comunidades agrícolas antigas que habitaram a região, e a sua realização demonstra uma habilidade técnica surpreendente para a época. O Dolmen de Menga é essencialmente uma câmara funerária, composta por enormes blocos de pedra posicionados de forma precisa. A sua construção é um feito de engenharia que intriga arqueólogos e pesquisadores até hoje, sendo que uma das pedras do teto pesa impressionantes 180 toneladas. A estrutura está alinhada de maneira única, ao contrário de outros dolmens, que geralmente apontam para o nascer do sol ou eventos astronômicos. Menga está voltado para a Penha de los Enamorados, a misteriosa montanha com aparência humana que se ergue das planícies próximas, e que provavelmente teria grande significado cultural e espiritual para os construtores. Um dos mistérios que envolvem o Dolmen de Menga é seu propósito exato. Embora seja geralmente classificado como um túmulo, até mesmo porque centenas de esqueletos foram encontrados em seu interior quando foi aberto no século XIX, alguns detalhes intrigam os pesquisadores. A sua atípica orientação, voltado para a montanha, e um misterioso e profundo poço que foi encontrado dentro da câmara, sugerem que ele também poderia ter tido um outro papel no passado distante, que ainda não conseguimos compreender. Por fim,
Vamos até as montanhas do Irã, em uma região rodeada por paisagens deslumbrantes, onde encontra-se Takht-e-Soleiman, conhecido como Trono de Salomão, um sítio arqueológico impregnado de história e mitos. Escavações arqueológicas revelaram vestígios de ocupação desde o século V a.C., durante o período Aquemênida. Porém, apesar do nome bíblico, o antigo local se desenvolveu de fato no século III, pelo Império Sassânida, quando a parede oval fortificada e as estruturas foram construídas como um importante centro religioso zoroastriano. Está localizado na província de Azerbaijão Ocidental e é uma joia de arquitetura e espiritualidade. No centro do complexo, um lago natural de águas cristalinas cria uma atmosfera quase mágica. Esse lago, alimentado por uma nascente subterrânea, era considerado sagrado e está intimamente ligado aos rituais e mitos do zoroastrismo, a religião dominante na Pérsia antes do Islã. Entre as estruturas mais notáveis estão o Templo do Fogo, que era dedicado a Adur-Gushnasp, o fogo sagrado associado à realeza e ao poder militar. Uma chama era mantida constantemente acesa e simbolizava a conexão entre os humanos e o divino. No entanto, Takht-e-Soleiman é também cercado por algumas questões que ainda não podemos responder. Por que os sassânidas escolheram uma localização tão remota para este centro religioso? E como o lago manteve sua profundidade e volume constantes ao longo de milênios? Além disso, lendas posteriores associaram o local ao rei bíblico Salomão, alimentando uma aura de misticismo que persiste até hoje. De Gonurdep até Takht-e-Soleiman, cada pedra usada em suas construções é um testemunho da engenhosidade, espiritualidade e poder dos povos do passado. Ao explorar essas fascinantes ruínas através de nosso admirável mundo, viajamos no tempo e tocamos os vestígios de civilizações que moldaram o planeta como o conhecemos. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.